Qual a melhor hora para você estudar? É sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês, talvez abrir sua cabeça para alguns pontos que você nunca parou para pensar antes e depois desse vídeo você de repente vai começar a estudar melhor ainda, tá? Eu recebo muitas mensagens de estudantes que se questionam acerca disso. Eu não consegui estudar, qual é a melhor hora para poder estudar e todo esse blá 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 que nós já sabemos, tá? Estudar é algo sério, estudar é algo que tem que ter dedicação, estudar é algo que tem que ter disciplina. Então, eu não diria qual é o melhor horário para você estudar. Eu diria quais são as melhores condições de você estudar. Porque horário, gente, é uma coisa muito relativa. Se você for no Google e digitar qual o melhor horário para estudar, aí vai ter site que vai estar dizendo que é pela manhã, vai ter site que vai estar dizendo que é pela noite. Tudo isso é balela. Não adianta ser o melhor horário, não adianta se o melhor horário de estudar é pela manhã se você não pode estudar pela manhã. Aqui, às vezes, eu estou conversando com aquele estudante que trabalha o dia inteiro. Então, só pode estudar o pouco tempo que tem à noite antes de dormir. E aí, como é que fica? Por isso que eu digo, não é sobre a hora que você vai estudar, e sim sobre as condições que devem existir para você poder estudar bacana e ter um bom resultado desse estudo. E com certeza também ser um estudo produtivo, ok? Então desapega agora desse lance de melhor horário para estudar. O melhor horário é o horário que você tem tempo e, segundo, o horário que você consegue ter as condições necessárias para você poder estudar. Tudo bem? E quais seriam essas condições? Antes de falar das condições internas, tá? A gente também tem que falar um pouco das condições externas. Ou melhor, eu vou começar pelas condições internas, tá? O que é a primeira condição interna? A sua disposição. Se você está muito cansada e muito cansado, é bem provável que quando você vai estudar, você vai sentir sonolência, o seu cansaço ele vai aumentar mais ainda. E cara, tu não dura 10 minutos, tu já tá abrindo a boca e qualquer coisa que tenha à sua volta, tá? Você acaba perdendo um pouco sua atenção para essas coisas, justamente porque sua cabecinha tá um pouco cansada. Então, o primeiro pré-requisito é você estar disposto a estudar. E talvez, pode parecer um pouco grosseiro, mas tentar vencer o cansaço. E como é que você vence o cansaço para conseguir, no mínimo, estudar meia hora quando chega depois da faculdade ou chega depois do trabalho? Quando você sabe exatamente o que você vai fazer. Porque uma coisa é, poxa, essa é a hora que eu tenho para poder estudar. E eu sento no meu birô, eu estou no meu quarto ou coisa do tipo, mas eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Não, eu sei que eu tenho que estudar para aquela prova. Mas como eu vou estudar? Então, quando você senta que ainda não tem essa articulação de que forma você vai estudar, aí o cansaço ele otimiza ainda mais. Agora, quando você tem na cabeça, bom, quando eu chegar em casa, eu irei fazer um resumo daquele conteúdo, daquela disciplina. Então, o teu corpo ele já entra em modo de alerta, porque você já tem uma expectativa de algo que você vai fazer. Então você tem que ter isso em mente para você poder estudar no horário que você tem disponível, no tempo que você tem disponível, é necessário você já ter em mente o que é que você vai fazer, tá? Se é fazer resumo, se é assistir uma videoaula, se é fazer um mapa mental, acredite, isso é importante. Comenta para mim quem já sentou para estudar, que não sabia por onde começar, não saiu do canto e cansou. Então, quando você chega em casa, antes de você fazer o que você já tomou como objetivo que ia fazer, aí você vai gerar algumas condições externas. A primeira delas, é claro, é ficar em um ambiente que proporcione um certo silêncio, que às vezes nem todo mundo consegue esse tipo de silêncio. Mas às vezes o ideal
é ter um ambiente silencioso. Como é que eu faço para poder o ambiente ficar silencioso para mim, tá? Olha, eu coloco um fone de ouvido e coloco o som de chuva. Pode parecer que bizarro, mas a minha concentração aumenta quando eu coloco ou uma música clássica no fone de ouvido, tá? Coloco o fonezinho de ouvido, coloco no YouTube lá uma música clássica ou um som de chuva e coloco o fone de ouvido. Isso já me isola do ambiente que está aqui fora. Então essa condição aqui externa, para mim, é muito útil. Outras pessoas não gostam de estudar ouvindo alguma coisa. Eu não escuto vozes, tá? Assim, não é uma música. E sim, ou é um instrumental ou é um som natural. Mas tudo bem, eu venho cansado. A primeira coisa que eu faço, gente, dependendo da situação, é tomar um banho, ficar com o corpo alerta, tá? Tomar um banho. Se possível, eu, no caso, tomo um café. Então, para quem é de café, eu tomo um cafezinho para poder ficar ali, pelo menos um pouco mais alerta, levando em consideração, depende de quem bebe muito café, não vai fazer muita diferença tomar uma xícara de café, quem já está acostumado, mas ainda assim o café é muito útil, tá? Eu faço algumas coisas que tem que fazer antes, que são importantes, como me alimentar, falar com alguém da minha casa, enfim, sento lá e vou estudar. Então perceba que não é a hora em específica que eu vou aprender mais ou vou aprender menos, são as condições que eu crio. Se você passar a partir de hoje em sempre que você for estudar, no horário que você tiver disponível, você já ter em mente o que você vai fazer, fica muito mais fácil. Aí você percebe que muitas vezes quem é bem-sucedido nos estudos, muitas vezes não estuda muito. Estuda pouco, mas estuda todos os dias. Eu vou citar para vocês um exemplo, tá? Eu estou estudando inglês. Desde o ano passado eu venho constantemente estudando inglês. O meu dia é muito corrido, não tem como eu parar para estudar inglês. Então, o tempo que eu tenho disponível para estudar inglês é antes de dormir. Eu estou na cama ali e eu vou estudar inglês com o meu celular. Ah, mas tu vai dormir? Não! Eu já tenho em mente o que eu vou fazer, já tenho a quantidade de tempo que eu vou fazer e eu acabo conseguindo estudar. Tem dias que eu consigo? Claro, tem dias que eu não consigo e tá tudo bem. É assim que funciona. Então, por exemplo, eu estou estudando inglês. Eu estou estudando inglês assistindo séries e estou estudando inglês fazendo Duolingo direto. Todo dia eu faço o Duolingo, é o que chamo como você quiser, mas eu faço isso. E eu faço meia hora disso e meia hora de alguns seriados sem legenda, sem nada, 100% no inglês. Então, gente, percebe? Eu já sei o que é que eu vou fazer. Então fica mais fácil. E algumas anotações que eu tenho que fazer, eu faço no tablet. Então, eu já vou preparado para isso. Eu estou fazendo essa analogia para você ver que até professores usam essas técnicas. Então você, aluno, deve também ter isso em mente, tá? É quando você for estudar, saber exatamente o que você vai fazer. Pode ser uma coisa óbvia, mas muitos não sabem. Mas, Patrick, é muitos conteúdos, é muita coisa que eu tenho que estudar num intervalo de tempo muito curto. Então você tem que selecionar, tá? Selecione a prioridade, dá prioridade e dê um passo de cada vez. Lembre, às vezes estudar 10 minutos é muito mais eficaz do que estudar dezenas de horas. Tem estudante aí, tá, de que passa em concurso público. Gente, aqui eu tô conversando com um estudante que eu tenho certeza que é mais na vibe de ensino superior, entende? E digo para vocês, tem estudante que passa em prova de concurso público respondendo questão. E todo dia o cara responde ali 5 questões. Como é que ele consegue? Porque ele resolveu fazer aquilo, tem disciplina em fazer aquilo, e todo dia responde 5. Então é 5, 10, 15, 20, 25. Então, em 5 dias ele conseguiu fazer 25 questões. Agora, é claro, ele errou? Errou. Mas ele foi lá, viu que errou, anotou. Mas percebe, quando ele sentou para poder estudar aquele conteúdo, ele sabia já, olha, eu vou fazer 5 questões. E nós sabemos que muitas coisas que envolvem concurso público e provas de ensino superior é sorte. Às vezes você estuda uma coisa que não cai. Venhamos e convenhamos.
Mas nenhum estudo é descartado. Por mais que você estude uma coisa que você, durante a prova, não caia, por exemplo, aquilo ali vai servir para você. Então a pegada é essa, gente. Não é sobre o horário que você tem disponível, porque cada um é cada um. É o que você vai fazer. Então, a partir de agora, se comprometa a saber exatamente o que você vai estudar e como você vai estudar. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre diferentes tipos de técnicas de como você estudar. Verifica aí no canal que você com certeza você vai gostar, tá? Gente, o meu objetivo aqui é te ajudar. Eu espero que com esse vídeo aqui eu tenha te ajudado. Um forte abraço e deixa aqui as suas opiniões quanto a esse tema. Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu!